O São Paulo era favorito para vencer o Coritiba, já virtualmente rebaixado, no Morumbi. Assim como o Atlético Mineiro era favorito para vencer o Vasco, também que estava na zona de rebaixamento, em São Januário. Acontece que nenhum dos dois ganhou. Os dois tropeçaram, perderam uma chance de se aproximar mais do Inter, pressionar o Inter, que joga neste domingo contra o Grêmio, um jogo difícil, um clássico que ele não vence há mais de 2 anos. Perderam uma oportunidade que pode lhes custar caro lá na frente. Eles vão ter que torcer agora, não muito para o Grêmio, que se o Grêmio ganhar, também bola ali, né? O São Paulo empatou com o Coritiba por 1-1, jogando mal de novo no Morumbi. Uma cena lamentável aconteceu antes do jogo. O ônibus do São Paulo foi apedrejado na altura da Marginal Pinheiros, ali com o Eusébio Matoso por ali. Estava trafegando pelo Eusébio Matoso, foi apedrejado. E a polícia prendeu 14 vândalos, que tem que ser preso mesmo, e tem que ser proibido, inclusive, de quando voltar a torcida, de se frequentar o Morumbi. Isso não é coisa que se faça, não. Isso é molecagem. Isso é molecagem. Você podia machucar alguém, ferir alguém, jogar pedra em ônibus. Que isso? Um veículo em movimento? Isso não justifica. Por pior que seja a fase, não justifica. E a fase é ruim. São 6 jogos sem vitória. Desde que trocou a direção do clube e foi remanejada a diretoria de futebol, com o Raí permanecendo lá por enquanto e tal, a coisa desandou. A verdade é essa, desandou. Alguma coisa não está satisfazendo o elenco, a comissão técnica quebrou o elo, porque sem empatar com o Coritiba no Morumbi, num jogo que você tinha tudo para ganhar, é como aquele lutador de queda de braço, né, que arria o braço, desiste de lutar e arria o braço. É o que está acontecendo com o São Paulo. Jogou mal, o Gabriel Sara sentiu um desconforto, um incômodo, acabou não sendo escalado, o Tietchan foi escalado no meio de campo, quase não criou no primeiro tempo, o Coritiba equilibrou o jogo, o São Paulo não merecia ter vencido o primeiro tempo realmente, foi para o intervalo, o Fernando Diniz tirou o Brenner e tirou o Bruno Alves zagueiro para colocar o Vitor Bueno e o Pablo para ver se dava uma melhorada. O time realmente deu uma melhoradinha e tal. Aos 13 minutos chegou o seu gol, uma bola lançada na área, o Pablo escorou para o Luciano fez o gol, 1-0 São Paulo, um gol que parecia tranquilizar o tricolor, tanto que ele jogou uns 10 bons minutos. Houve 2 lançamentos do Daniel Alves para o Juan Fran ali pela direita, por trás da zaga, primorosos. O Juan Fran tentou cruzar, não deu certo. São Paulo desperdiçou uma série de chances ali, umas 4 ou 5 chances de ampliar e garantir a vitória. Foi castigado. Aos 36 minutos, o Ricardo Oliveira, de 40 anos, que desde que chegou ao Coritiba, no primeiro turno do Brasileiro, não fez nenhum gol ainda, escapou pela esquerda, sem velocidade. Escapou, correndo ali, galopando. Né? Foi um galope lento, foi quase trote. Né? Não estou comparando ele a cavalo, só para situar a situação. A defesa do São Paulo assistindo, ele rolou para a área, o Sarrafiori dominou e chutou cruzado, 1-1, Coritiba, um jogo que não vai aliviar o Coxa, ele não vai evitar o rebaixamento com esse empate, que continua lá embaixo, mas castiga o São Paulo, que dificilmente vê o título chegando. 6 jogos consecutivos sem vitória, tropeçando inclusive em casa, vai ser difícil segurar. Né? 1-1, um jogo que não é bom para o Coritiba, porque em termos de tabela, e péssimo para o São Paulo, que vê a concorrência fugir aí. Um concorrente que poderia chegar era o Atlético Mineiro. São Paulo ainda é segundo, né? O Coritiba é 18º. O Atlético Mineiro, que acaba de perder por 3-2 para o Vasco em São Januário. Um jogo que ele dominou inteiramente, que curiosamente é isso, ele dominou, mas ele cometeu mais falhas do que o Vasco. O Vasco é um time limitadíssimo. O Luxemburgo escalou 2 linhas de 4 ali, bem plantadinhas, bem compactas, deixou só o Benítez flutuando ali, o Cano meio isolado na frente, o Pikachu se aproximando, tudo, o Thales Magno, todo mundo se compunha. Na verdade, só o Cano ficava mais na frente. E o Atlético ali tentando. Aos 11 minutos, um escanteio cobrado, uma falta cobrada da esquerda pelo Atlético. O Léo Matos colocou para escanteio. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo foi chamado ao VAR porque havia uma suspeita de pênalti ali. E realmente o zagueiro tocou com o braço. E ele confessou isso no intervalo, que ele bateu no braço, mas ele viu outros lances parecidos que não foram dados pênalti, mas ele reconheceu. Pênalti para o Atlético, 11º pênalti, 11º pênalti marcado para o Atlético nesse brasileiro. E ele já tinha perdido 3, perdeu o 4. O Johan, que vinha fazendo gol nos outros jogos anteriores, bateu na trave. A bola voltou nele, ele assustou e dominou. Aí configurava 2 toques e o lance foi anulado, bola no chão para o Vasco. Aos 17 minutos, o Arana se embolou ali com o Léo Matos, sei que ele tentou atrasar, o Léo Matos tomou a frente dele, serviu o Cano, sem goleiro, o Everson saído, vendido, o Cano colocou
um toquezinho na bola, como é do seu feitio. 1-0 Vasco. Ele estava há 6 jogos sem marcar gol, fez. Né? É um jogador importante para o Vasco, esse Cano. Aos 21, o Savarino acertou na trave, uma bela invertida do Keno, da esquerda para a direita. Aos 32, o Leão Mato desceu pela direita, cruzou, o Pikachu se antecipou ao zagueiro, chutou a bola, bateu no pé da trave, voltou para ele, do Pikachu, que rolou para o gol vazio. 2-0 Vasco. 2 finalizações, 2 momentos, 2 vacilos da defesa atleticana, 2-0 Vasco. O Atlético voltou com tudo para o segundo tempo. Aos 7 minutos, o Jair invadiu a área, teria sido calçado pelo Castan. O árbitro marcou pênalti incontinente, mas foi chamado na VAR. E foi ver, a gente viu as imagens, o Jair mergulhou. Ninguém cometeu o pênalti dele. O Castan plantou o pé e ficou parado. O Jair mergulhou, o árbitro anulou o pênalti. Anulou, seria o 12º pênalti para o Atlético, anulou o pênalti. E aos 13 minutos, uma jogada muito bem trabalhada pelo Vasco. A melhor jogada do Vasco em toda a partida, de pé em pé. A bola foi lançada para o Cano, perto da meia-lua. Ele dominou no peito e virou de canhota e bateu um golaço na esquerda do Everson. O árbitro esperou o VAR, porque ele estava na mesma linha ali, para ver se tinha um pé para lá, um pé para cá, um peito. Havia um pé de um zagueiro dando condição. O pé de um zagueiro dando condição ao Cano, que fez seu segundo gol na partida. 3-0 Vasco, era um placar irreal para o que era o jogo. O São Paulo tentou mexer no Atlético, foi trocando o jogador, trocando. Aos 22 minutos, o Johan sobe de bola na meia-lua, bateu chute forte, 3-1, reduzindo, e o Atlético foi para cima. Foi para cima, e foi um bombardeio. O Vasco renunciava ao ataque, quase não conseguia reter bola, e o Atlético tentando e cruzando para lá. Aos 48, na cobrança de um escanteio, o Eduardo Sacha mergulhou de cabeça na pequena área, fez 3-2. O árbitro estava dando mais 1 minuto, que aos 49 ainda deu mais 2. Estava dando 1 minuto, 2 minutos aos 50, ainda deu mais 1. E o Atlético pingando bola, mas terminou com uma bola na mão do Fernando Miguel. O Vasco dá uma escapada, 35 pontos, está dormindo em 14º lugar, deixa a rebordosa lá para o Sport, para o Fortaleza, para o Bahia, que é a turma. Ele se iguala ao Fortaleza, na verdade, né? É o Bahia, o Sport, aquela turma que estava com 32, ele foi para 35, deu uma aliviada nessa situação. Está dormindo em 14º, vai torcer agora contra a concorrência. O Atlético ainda está em 4º. Mas pode ver, o Inter amanhã, se o Inter ganhar o Clássico, abrir 8 pontos na frente dele, 8 pontos. Um jogo a mais, é verdade, mas 8 pontos é uma vantagem. Seria 5 se o Atlético ganhar esse jogo a mais, que é com o Santos no meio da semana. E o Flamengo pode abrir 4 pontos também do Atlético. E aí com o mesmo número de jogos. É uma vantagem real, seria, né? Se abrir, vai jogar contra o Atlético Paranaense. Mas o Inter joga com o Grêmio, porque se o Grêmio vencer, alcança o Atlético nos pontos. Vai perder no número de vitórias, mas alcança nos pontos. E o mesmo ocorre com o Palmeiras se vencer o Ceará. Alcança também o Atlético nos pontos. O que custou esse jogo em São Januário, em que ele dominou, cometeu mais falhas, inclusive um pênalti, e bobeou? São Paulo e Atlético não querem ganhar o campeonato. Ou parece que alguém quer? Vamos ver agora nesse domingo se o Inter vai querer. Ele tem esse tabu para quebrar em cima do Grêmio. E o Flamengo também. Se não aproveitar esses tropeços da concorrência, estão dando de mão beijada uma situação boa para ele que já depende só de si. Ele não tem feito muito por onde, no último jogo até fez. Né? Venceu bem o Palmeiras, agora tem a chance, mas vai jogar em Curitiba. Então é a chance aí. Inter, Flamengo, Palmeiras e o Grêmio, né? É Inter ou Grêmio. Então, e o Atlético está acuado ali, nessa situação dele. Bobeou São Paulo, bobeou o Atlético. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Aquele abraço.